pode criar a médio prazo seríssimos problemas, inclusive o aumento do desemprego. Sim, deixa-me ouvir novamente, professor. Sim, Soutor, pode dizer. Ora bem, eu antes de mais, continuação foi o que eu acabei de ouvir, tenho antes de mais que fazer um registro de interesses que não achei oportuno fazer no início e de facto não se justificava até este momento. Eu sou advogado do Grupo Leclerc. Do Grupo Leclerc. De maneira, portanto, quero fazer este registro de interesses para aquilo que vou dizer a seguir ser condicionado precisamente por isso. Os dados que tenho relativamente à distribuição da distribuição em Portugal são ligeiramente diferentes. Portanto, a SONAI e o Grupo Jerónimo Martins têm aproximadamente 50% do bolo, e isto resulta mais de um relatório que a Autoridade da Concorrência publicou no verão de 2010, ou em setembro de 2010. Estes dados que eu estou a dar é da APED. De acordo. Exatamente. O Grupo Leclerc, por exemplo, não parece que seja mesmo. Isto, repare, pode fazer as contas por diferentes fatores. Pode ser por faturação, pode ser por número de lojas, pode ser por número de trabalhadores, pode ser por metros quadrados de implantação. Portanto, há diferentes, em termos de faturação, representam mais ou menos metade do total nacional. E, portanto, eu vejo-me só forçado a dizer isto porque, com todo o respeito, pela previsão que faz. Mas a ideia de que vamos estar no futuro, ou num futuro próximo, limitados às lojas do continente e às lojas de Pingo Doce, do meu ponto de vista, e nisto em futurologia... podemos vir a estar, se não forem tomadas medidas. Mas eu acho altamente improvável. Acho altamente improvável por esta razão. A concorrência tem saúde e tem demonstrado isso. Sofre, como todos sofrem, incluindo os dominantes, não em termos jurídicos, mas os maioritários, sofrem com o momento que vivemos. E, portanto, só para fazer esta nota. De facto, não concordo que num futuro próximo estejamos nessa Mas este situação. futuro estamos a falar num prazo de 5, 6 anos. Não estamos a falar num mês ou... Eu acho que nem em 5, 6 anos, nem em 50 anos, nem... Enfim, mas essa é só... Para concluir, passar já a palavra a outra pessoa. Queria só, a propósito também do que disse, de ter sido decidido 3 ou 4 dias antes eu concordo que houve uma grande confusão e provavelmente até não houve um planeamento eficaz desta ação, por uma razão até intuitiva. Quanto mais eficaz fosse a organização deste dia, mais lucrativo ele seria. E, portanto, se em vez das filas de 3 horas tivéssemos filas de hora e meia, muito mais clientes passavam pela caixa. Se em vez da ruptura de estoque de 2 horas tivéssemos sem ruptura de estoque ou ruptura de estoque de 10 minutos, muito mais lucrativo seria o dia. E, portanto, acho que sim. E isso leva-me a ter alguma dificuldade em acreditar que seja uma agenda política no sentido de atacar o 1º de maio. Do meu ponto de vista, isto aconteceu no 1º de maio, podia ter acontecido no 1º de novembro e se calhar não podia ter acontecido no 1º de dezembro, porque quando chegarmos ao 1º de dezembro já não vai ser feriado. No dia de Natal, no dia 25 de dezembro, por exemplo. Porque não é o primeiro dia do mês. Eu acho que esse é um fator essencial. Mas é um dia em que já muita gente já recebeu. A administração pública recebe. Foi gastando dinheiro. Do meu ponto de vista, há um fator essencial. O senhor estava a dizer há pouco, ao ser feriado, ao tempo que não é propriamente um tempo, enfim, o clima não é o mais favorável, e há também, do meu ponto de vista, o dia em que as pessoas têm dinheiro, receberam na véspera e podem gastar no dia seguinte. Portanto, isto para mim são os fatores determinantes. E tenho alguma dificuldade em aceitar que haja um ataque, até porque, enfim, negócios e política costumam estar, pelo menos ideologia, costumam estar, negócio e ideologia costumam estar separados. Pelo menos deviam estar, mas não sei se sabe que o Jerónimo Martins e o Sr. Soares dos Santos é um dos grandes defensores deste governo, tem-no assumido, em várias entrevistas. Claro, mas isso tem direito à opinião dele como todos. Não vamos aqui... De qualquer maneira, Deixa-me ouvir, o professor António Brandão. Só uma questão muito interessante, que é o seguinte: não há dúvida, independentemente da evolução futura vier a dar ou não uma posição dominante a estes dois grupos, não há dúvida que há aqui um aumento da concorrência entre os grupos, e isso de per si não é mau, não é? Quer dizer, haver mais concorrência é uma coisa boa para o funcionamento do setor e para as pessoas poderem ter preços mais baixos, etc. O que está aqui em causa não é propriamente a existência de concorrência, mas sim a existência de ilegalidades ou de ilicitudes
a virem a ser provadas. Aliás, deixa-me só acrescentar que os analistas esperam mesmo uma guerra de preços depois desta campanha e apelidam mesmo esta campanha do Pingo Doce de destruição massiva na guerra dos preços. Isto poderá, Sr. Professor, ter um impacto negativo nesta indústria em Portugal? Pode se fizer para além das regras da concorrência, isto é, se não for devidamente regulada, de forma a que todos os intervenientes sigam as regras que estão estabelecidas para a concorrência. Evidentemente, por exemplo, se viermos a confirmar que houve uma situação de venda com prejuízo e que essa situação foi penalizadora também para os concorrentes, então estamos a entrar efetivamente numa situação em que terá que se pôr cobra uma situação desse género, senão depois também haverá retaliações, não é? E eu julgo que, de qualquer maneira, em relação a este debate muito interessante que houve aqui agora, geralmente o que se passa nestas circunstâncias é o seguinte, é que depois de um período muito intenso de rivalidade, as empresas, sentindo os efeitos nefastos que essa rivalidade tem uma sobre a outra, acabam por apaziguar e há uma tendência para entrarem em práticas concertadas, não é? E, portanto, eu julgo que os próximos, do ponto de vista do que é a concorrência, como ela se faz, qual é a sua dinâmica, isto vai ser um aspecto bastante importante. Agora estou a falar um bocado como investigador, digamos assim, não é tão interessante e tão prático como as intervenções anteriores, mas vai ser uma coisa muito importante nos próximos anos e vai nos permitir tirar lições muito importantes para a análise da concorrência. Dr. João Cruz Ribeiro, o Governo já prometeu uma nova lei para controlar as promoções de produtos. É necessário, de facto, uma atualização da legislação para controlar as promoções nos hipermercados? Bom, não sei se será necessário uma atualização da legislação para controlar as promoções. Existe uma prática que poderá pôr em causa o tal relatório da Autoridade da Concorrência, que falava há pouco, e diretamente ao ponto, identifica um problema, que é o do poder que tem a grande distribuição contra os seus fornecedores, essencialmente dos dois agentes mais fortes. Esse é o relatório foi publicado pela Autoridade da Concorrência há mais ou menos 2 anos. E, portanto, o que poderá haver é a necessidade de regular as relações entre as relações entre a distribuição e os seus fornecedores, porque, de facto, e é por isso que haverá fortes indícios de que o que se passou na terça-feira estará na margem da lei ou será mesmo ilegal. Sim. As margens dos fornecedores da distribuição já são muito reduzidas, de modo que conseguir retirar 50% ao valor do bem é improvável, de modo que, enfim, faltará averiguar e deixemos as instâncias próprias fazer o seu trabalho, mas a haver alteração, não parece que o Governo possa impedir promoções ou possa interferir diretamente com a estratégia dos grupos económicos. Isso naturalmente que não pode. A haver alguma intervenção legislativa, se calhar onde é mais necessário intervir é exatamente nesse ponto, nas relações entre os fornecedores e a distribuição. Sim, temos muito pouco tempo, deixe-me ouvir muito rapidamente o Dr. Ivo Domingues. Doutor, muitas das pessoas que correram comprar ao supermercado Pingo Doce podem estar hoje arrependidas do impulso que tiveram, ou seja, podem ter gasto aquilo que não tinham para gastar, podem ter comprado o que não precisavam. Bom, a compra por impulso é uma compra bem trabalhada por estas cadeias de distribuição. Contudo, creio que a procura se orientou sobretudo para os bens de primeira necessidade, para os bens alimentares. O que revela que é um público dotado, ou essencialmente terá sido procurado por um público dotado de menor poder de compra, embora haja pessoas da classe média, e podemos designá-la de média, que também aproveitaram, estando nos hipermercados, aproveitaram a oportunidade e até usaram telemóveis para pedir ajuda a familiares para ajudar nas compras. E, portanto, diria que, estando na situação de poder ganhar alguma coisa, poupando, as pessoas o fizeram. Eu diria, se foi para bens de primeira necessidade, é uma compra impulsiva, mas que responde a um fator económico e, portanto, não creio que se possa arrepender. Outra questão é saber se as pessoas que compram por impulso só se tornam clientes fiéis ou não. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso.
Sim. Doutor Jorge Pinto, muito rapidamente, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio vai estar atento a próximas campanhas deste e outros grupos? Claro que sim. Aliás, esse é um dos objetivos que nós temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos anos, até pelos estudos que temos feito, com preocupações por causa da necessidade do equilíbrio que é necessário que exista na sociedade, na concorrência entre os vários grupos económicos. Aliás, nós procuramos sempre muito dar esta ideia de que o pequeno comércio tem que ser defendido. É evidente que numa economia de mercado procura-se sempre dizer que o mercado é que resolve as coisas, mas é evidente que um governo verdadeiramente responsável tem que criar também as melhores condições para que o pequeno comércio e as pequenas lojas possam sobreviver neste mundo. Muito bem, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença neste debate. Muito mais haveria a acrescentar. Há, de facto, muito a dizer sobre este caso, mas temos que terminar por aqui este programa. Estamos de volta na próxima semana com mais um testemunho direto. Até lá.